que nós falamos quando falamos que ler se aprende lendo e escrever se aprende escrevendo. Como assim ler se aprende lendo e escrever se aprende escrevendo, se ele não sabe nem ler nem escrever? É absurda essa ideia, né? Parece. Então, a proposta é aprender a ler e escrever em situações que funcionem como um desafio, um bom problema a se resolver, uma tarefa instigante. É a necessidade de uso da língua e da linguagem que leva a buscar o que é preciso para cada vez mais aprender o que fazer. Então, vejam, essa ideia de ler lendo, escrever escrevendo, é contrário ao que se pensa, não tem nada de espontaneísta. É uma boa situação, né? É uma situação que funciona como um desafio, que coloca um bom problema para as crianças a resolverem, né? E que leva ela a buscar o que é preciso cada vez mais para aprender o que fazer. Então, assim como falar se aprende falando, ler se aprende lendo e escrever se aprende escrevendo. Em boas situações, né? Em situações em que as crianças tenham um bom problema a se resolver. Nós vimos também alguns vídeos, né? Aquele vídeo que a gente já viu algumas vezes que elas estão lendo os títulos, né, que estão no sumário, do nome das parlendas, e eles vão escolher uma específica. Tem o grupo que já está lá se organizando para a coletânea. Então, eles têm um problema real ali, né? Dentro do sumário, identificar qual como é, parlendas de arreliar, né? Que a gente já viu esse vídeo. É, então, esse é um desafio. Como que ela vai identificar se ela ainda não é leitora, né? O que que ela coloca em jogo? Que relações ela vai estabelecer? Então, veja que isso é uma proposição do ler lendo, né? Bom, então, quando a gente fala de aprender a ler lendo, a escrever escrevendo, isso não significa. Vamos ver o que que não significa. Não significa ensinar primeiro a correspondência letra-som, para somente depois propor atividades de leitura e escrita. Um outro item que não significa, né? Aprender a ler lendo, escrever escrevendo não significa ensinar conteúdos sobre a língua antes de propor atividades de uso da língua, que é no uso, é nas práticas de leitura e escrita que os conteúdos sobre a língua fazem sentido e são aprendidos de forma significativa e contextualizada. A aplicação do conhecimento não vem depois, mas acontece o tempo todo, durante. É numa situação real, precisamos escrever um aviso para a turma da tarde não desmontar o nosso espaço aqui de exposição. Esse é um uso real da língua, né? Então, o que que a gente vai escrever? Quem é que vai ler? Por que que a gente vai escrever? Onde que a gente vai deixar esse recado, né? Enfim, então é pensar um pouco sobre isso. Ainda nesse item, né, não significa que as práticas de leitura e escrita são impossíveis para quem ainda não aprendeu a ler e a escrever. A defesa é que não é que eles precisam estar sabendo ler e escrever primeiro para depois se propor ali as atividades, né? Por essa razão, né, que a não saber ler e escrever ainda não é um impedimento para viver essas experiências de leitura e escrita. Por essa razão, hoje se valoriza tanto a leitura e escrita por meio da professora. Retomando aqui, leitura e escrita por meio da professora, uma, né? Aqui a gente tem duas situações didáticas que são importantes na rotina, ali no trabalho de alfabetização. Ela é fundamental quando a gente ainda tem crianças que não aprenderam a ler e a escrever, mas não só, né? Porque quando as crianças, mesmo as maiores, e mesmo os meninos de primeiro e segundo ano, que já são escritores ali, eles se deparam com um gênero, com uma situação em que eles têm menos familiaridade, quem é, por excelência, a referência? É a professora. Então, a gente também precisa compreender que, sim,
Isso não significa que as práticas de leitura e escrita são impossíveis para quem não aprendeu além da ler e escrever, né? Essa professora, ela é fundamental. Por quê? Os comportamentos de leitor e de escritor e muitos outros conteúdos são aprendidos também na cola, né? Aqui entre aspas, da professora, mediados por ela. Então, ao observarem essa professora tomando decisões no lugar de autora e de leitora, as crianças também podem ir aprendendo, vão aprendendo esses comportamentos de leitor e de escritor. Por fim, ler, lendo, aprender a escrever escrevendo não significa que as situações de leitura e de escrita pela professora são mais importantes que as situações de leitura e escrita pela criança. Elas são todas importantes, certo? Então, todas as quatro situações são fundamentais no processo de aprendizagem, da alfabetização. Aí aqui alguns exemplos, né, do que não é. Então, quando que também eles são muito parecidos com o que a gente já mostrou. Então, atividades de separar sílaba, a gente não está falando aqui, né, que isso é aprender a escrever escrevendo ou ler lendo. Bolo, mala, e aí ele tem que separe as sílabas conforme o modelo. Já fez a separação, né? O que que ela vai fazer aqui? Então, de novo, vamos ter o olhar da Mafalda para essa atividade. Bom, o que sobra para mim? O que sobra como uma boa situação, problema para eu ter que pensar e colocar em ação todos os conhecimentos que eu tenho? Muito pouco, né? O outro também. Pinte no texto somente as palavras iniciadas com a letra P e copie abaixo. Então, essa ideia, essa fantasia de que porque eu coloquei um texto, eu tô trabalhando essa ideia de alfabetização e letramento. Por quê? Porque eu tenho um uso, eu tenho um gênero, eu tenho uma cantiga, e as crianças vão olhar e fazer ali uma pintura, né? Circular com lápis de cor vermelha. Ela se afasta daquilo que a gente está discutindo de uma alfabetização contextualizada e reflexiva. Ela está no lugar ali de uma técnica, né? O mesmo final aqui, bom, vou aprender tudo sobre convite para depois escrever convite. Então, não é o que a gente vem trazendo nas aulas é justamente um outro caminho, né? Em que o uso é o que vai fazendo sentido para as crianças à medida daquilo que os professores vão trazendo para que eles possam colocar em jogo esses conhecimentos, né? Bom, aqui estou terminando essa minha parte. Tem só a última, que é o para saber mais. Então, aqui também algumas dicas. De novo, lembrando que esses materiais vocês encontram no fascículos, lá na parte do para saber mais, tá bom? Então, aqui tem algumas sugestões. Tem vídeo. A gente também tentou aqui trazer texto, vídeo, indicação de livro, artigo. Então, tem uma diversidade aqui para que vocês possam buscar também aquilo que é mais tranquilo, né? Nessa leitura e nesse estudo.